Olá, bom dia, uma saudação especial para quem nos vê e ouve. Hoje estamos com duas figuras bem conhecidas da Vila de Avanca, também do Concelho de Sarreja, naturalmente. Eu gostaria de lembrar que esta é uma iniciativa do jornal do Concelho de Sarreja, com a parceria da Rádio Voz da Ria, que gentilmente tem cedido estes estúdios para levarmos a efeito estas conversas de família, ou entre amigos, se quisermos. Atenção, conversas em família, que não tem nada a ver com outro senhor que também fazia umas conversas em família, que não eram nada interessantes, mas isso é outra história. Bom, bom dia, engenheiro Aníbal Teixeira, bom dia, senhor Matias Guimarães, o nosso amigo Guimarães, Matias Guimarães, mais conhecido como Matias. O engenheiro Aníbal Teixeira, também de Avanca. Sim. Vamos começar por falar um bocadinho a propósito da Associação Atlética de Avanca. Já falámos aqui da artística também, tivemos aqui um outro avancanense, o João António Costa, desta vez, e de histórias que os senhores têm, certamente, não tanto ligadas ao futebol, mas também histórias de vida, que possam ser contadas, é evidente, às vezes histórias de vidas que são muito interessantes, trazer aqui a lume, trazer aqui à superfície, à tona, e é um bocadinho nesse sentido que reunimos as pessoas para estas conversas, como disse há instantes, informais. Eu começaria, talvez, se me permite, pelo meu amigo Matias Guimarães. Sr. Matias, uma vida dedicada à banca, dedicada também ao futebol. De resto, julgo que também jogou no Clube Desportivo de Sarreja a certa altura, numa altura em que a Atlética estava com a atividade suspensa, a atividade de futebol. Se estiver a dizer alguma asneira, corrigir-me-ão, peço-vos por favor, mas futebolista dos 5 costados e avancanense também dos 6, se é que há 6 costados. Ora bem, eu quero aproveitar esta oportunidade que a Voz da Ria nos deu para... Concelho de Sarreja, Jornal Concelho de Sarreja. Jornal Concelho de Sarreja e Voz da Ria. E Voz da Ria, é uma parceria que temos. Para dar meus parabéns ao Clube Desportivo de Sarreja, não está a ver com este programa, mas quero aproveitar a oportunidade, já que fui atleta do CDE. Isso nos anos quê? 50? Nos anos 68, 67, 68, 69, mais ou menos, foi impressa. Uma época, duas? Uma época, sim. Era o vício na altura, quando a Atlética... Era para sair, jogava no Alvarense, estive no Alvarense desde 62 a 67, 68, depois era para vir jogar pela Avanca, no entretanto houve um torneio antes de começar a época, e houve lá uma chatice entre jogadores, e um era um meu irmão, entretanto houve aquela confusão, e só Augusto Ferreira, que era meu patrão na FANADICO, na altura presidente da Associação Atlética da Banca, começou a mandar bem comigo, que eu fui a defender, que a gente defende os nossos, primeiro temos de defender os nossos, depois, tenha ou não tenha razão, primeiro temos de defender os nossos, e eu fiz defender o meu irmão, ele começou a esparatar comigo, e eu disse já não assino por Banca, para jogar para outro clube, mas para o Banca não jogo. Entretanto, surgiu o Sarreja, vimos jogar para o Sarreja. Portanto, tenho uma costela também de Sarreja, nós no fundo somos de Sarreja, não é? A Banca dessa Sarreja. Vim jogar para o Sarreja com muito prazer, e agora aproveito para dar os parabéns da subida de divisão, que sejam muito felizes, que vamos agora, que tenham atenção, porque nós agora vamos mano a mano, agora vamos lutar com eles, mano a mano, com eles e com o Alvarense, vai ser um campeonato jeitoso. Mais difícil. Portanto, mais uma vez, parabéns ao Clube de Sarreja. Muito bem. Engenheiro Aníbal Teixeira, também um homem ligado ao futebol, aliás, também foi jogador. Sim, senhor. Da Atlética, não veio para o Sarreja na altura. Houve um período que a Atlética suspendeu a atividade. Sim, diversas vezes. Pelo menos 3 vezes. 2 vezes por causa da Segunda Grande Guerra. Em 44, 39, 45. E outra vez até 65. A altura em que eu, o Matias, o Manelzinho Almeida, o Arturinho Amador, o Brandão, eram jogadores ligados, se não me falha a memória de mais alguém, eram jogadores que jogavam nas diversas classes da Obarense, e quando um grupo de amigos resolveu reativar, liderados pelo Sr. Augusto Ferreira e pelo Sr. Sebastião Verga e Carlos Celeiro, 3 peças importantes, reativaram, mas haviam atletas em Avanca, a jogar noutros clubes, nomeadamente no Obarense a representação era grande. E foi falado com o Obarense, e nós lá vinhamos todos para jogar em Avanca.
o Arturinho, eu nos juvenis, o Arturinho nos júniores, e nos séniores o Brandãozinho, o Zé Balbino. O Aníbal Teixeira jogava a que lugar? Guarda-redes. 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 Sim, senhor. Durante muitos anos nunca perdi, dizendo agora a questão da rivalidade. Era um gosto especial de jogar à baliza. Era. E jogar... E tenho um prazer, não tenho nada contra o CDE, pelo contrário, e também faço das palavras do Matias as minhas parabéns ao CDE, claro. Porque é sempre bom nós termos os derbys, exatamente. Os tempos passaram. Claro. E então, o que é que acontece? Eu tenho o privilégio de dizer que nunca perdi com o Estarreja. Tenho aqui alguns amigos que sabem disto. Jogou por quantos anos, já agora? Como? Quantos anos jogou? Alguns, bastantes? Não, olha, eu joguei até aos 20 anos, porque depois dos 20 anos, efetivamente, fui estudar para o Porto. Veio o curso. Fixei lá, depois o curso, depois talvez também ia neste pronto. E abandonei um bocadinho, mas sempre a acompanhar o Mas começou muito novo, não é? Sim. Então, como juvenil, está a ver, devia ser os meus 14 aninhos em Ovar a jogar. Ainda joguei 2 anos. Tive uma fase interessante quando passei para a banca, fomos campeões distritais. Era uma equipa muito forte. Muito forte. De juvenis, fomos campeões distritais. E nessa altura, os joelheiros queriam levar para o Porto, Futebol Clube do Porto, 5 elementos. Um deles era eu, era o Arturinho Amador, era o Torres, da Mortosa, o Carlos Alberto. Se não me falha a memória... Alguns deles já desaparecidos, infelizmente. Não, todos vivos. Todos vivos. E fomos então para o estádio, o Campo da Constituição, onde ficámos ali a dar provas durante uma semana. As vossas capacidades. Exatamente. Estávamos albergados na casa do atleta, do jovem, na Praça da Alegria, e no fim, lembro-me, o Sr. Artur Baeta chamou-nos e falou 1 a 1, entrou-se no defeso, em setembro contamos cá convosco, e virou-se para mim e disse-me assim: olha, Aníbal, tu tens que fazer dieta, tu tens que... Não era gordo como hoje, mas já era fortezinho. E então fez-me uma emenda, escreveu uma emenda, e eu cheguei a casa, ri-me com o meu pai, que é portista ferranho, tal como eu, a família completa, mas disse ao papai: eu não estou para isto, deixar de comer esparguete, bolinhos de bacalhau e daquilo, e nunca lá mais pus os pés, e muitas vezes telefonaram. O único que foi efetivamente fiel ao pedido foi o Torres, que esteve 1 ano no Futebol Clube do Porto. Estava a dieta? Não, ele estava lá a estudar. Não, tio, estava a fazer dieta. Exatamente, não precisava desse. E pronto, em termos de atlética, de facto, eu tenho uma ligação muito grande ao clube, desde a sua fundação. O meu avô foi o homem que desenhou o emblema, o meu pai e o meu tio foram grandes jogadores do clube, e pronto, e o amor que foi-se criando. Eu hoje e mantém-se sempre na retaguarda, sempre atento, e a ajudar mais do que aquilo que... Ajudar de outra forma hoje. Exatamente, porque pronto, o clube precisa sempre de um apoio. Nenhum dos dirigentes nunca foi profissional e não é hoje, e há dificuldades aqui, e a experiência a mim permitem-me ajudar o clube desinteressadamente. Claro, até porque os mais novos hoje em dia não é muito difícil, tempos, essa foi muito difícil. Os tempos que se aproximam, acredito que vão ser difíceis em termos de dirigentes. Captar dirigentes para estas instituições. E vê-se pela conversa mesmo com outros clubes, não é o Abanca, não é a questão do Estarreja, transversal a todos. Exatamente. E pronto, pelo menos temos uma coisa que é um património excelente, cobiçado, muito cobiçado. Que foi ferido recentemente. Eu estava a deixar essa ferida para o fim. Era ferido só pela tempestade. Exatamente, mas gostaria de deixar para fazer um apelo, aproveitando a oportunidade que o jornal, o Conselho de Estarreja e a Rádio Voz da Ria nos permite, deixava esse apelo para o fim, porque de facto é a mágoa e é a dor que se hoje vive. Falaremos dele então mais à frente. Ok. Amigo Matias, mais algumas histórias engraçadas ao longo da sua carreira? Deu muitas caneladas nos adversários? Algumas. Mas também levou, certo? Também levei. Eu comecei a jogar futebol
a sério, portanto, aos 22 anos, depois de vir da tropa, porque não havia futebol em Abanca, e não, portanto não havia, como não havia futebol, eu também não... Quando vim... Desculpe, Sr. Trompeu, disse-me que a fundação remonta já a 1937. Eu por acaso não acabei o meu raciocínio, desculpa. Eu vou-lhe dar já a palavra. 37. Portanto, foi jogar para o Ovarense, antes estive lá vários anos, depois vim jogar para o Estarreja, com aquele jogo que já contei aquela tripécia, e depois sim fui jogar para o banco, para o clube do meu coração. Mas ainda tenho esses clubes no coração também, porque sempre lá foi bem recebido. Alguma história mais em particular que lhe suscite, ou que lhe tenha suscitado uma lembrança especial? Não, há uma lembrança, por exemplo, um caso aqui num jogo entre o Estarreja e o Abanca. Houve sempre uma rivalidade. Mas isso agora acabou-se. Agora acabou, já, essa rivalidade. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós viemos jogar contra o Estarreja e o Semedo jogava no Estarreja. O Semedo velho, velhote. Sim, que entretanto depois veio um filho também. Ele tinha um problema no joelho. E eu sabia disso porque eu tinha sido colega dele no Alvarense, tínhamos jogado os dois no Alvarense. Ele tinha um problema no joelho e eu, por acaso, sem querer, ainda hoje, de vez em quando, o pessoal fala disso, eu juro que não foi por querer, não foi com a intenção, porque até éramos amigos, já éramos como irmãos, éramos muito amigos. E toquei-me no joelho e o homem teve que sair da maca porque lesionado. Claro, eu chamaram-me todos os nomes, menos o meu. Tomando ali a conversa com o engenheiro Aníbal Teixeira, eu sei que traz aí, portanto, para não se esquecer, uns apontamentos. Eu tinha-lhe adiantado já a data adiantado, no sentido de ter perguntado a data de fundação do clube. Não sei se quer retomar por aí. Não, eu peguei exatamente nestes papeizinhos e disse assim, deixa-me que isto são lembretes de memória. As cábulas. Sim, a cábula, esta é recente, esta é a fundação e aqui é um bocadinho de história. O clube, este ano, em 2025, faz 100 anos que jogava a bola não oficial. E tenho já aqui vem muito longe, não é? Muito longe. Assim como faz 110 anos que a primeira bola de futebol chegou à banca. Que deve ter chegado mais ou menos... Couro, não é? Exatamente. Que se deve ter chegado mais ou menos em Ovar e em Estarreja. Diz a história que o Ovarense teve 2 atletas de Avanca e que foram precisamente esses atletas que trouxeram a bola porque andavam a estudar no Porto e nas férias traziam uma bola para jogar a bola. Os irmãos Nogueira jogavam. Seria uma novidade nessa altura, não é? Uma bola de futebol. Couro, cozida à linha, não é? Exatamente. E jogavam em terreno de milho, labrado, gredado e arrasado, 2 paus, e assim jogaram a bola. Sem nome, não havia o Abanca, não havia a Atlética, até que em 2025 os irmãos Nogueira e o António de Abreu Freire e os seus irmãos... Disse 2025? 2025. Desculpa, 1925, perdão. Começaram a querer jogar futebol oficial. O campo era pequeno, que era o campo na Balada, atrás de casa dos irmãos Nogueira, e então alugou-se um terreno junto à estrada 109. Terreno agrícola, se calhar. Agrícola, onde punham 2 paus de um lado, 2 paus do outro, sem vedação, e jogavam ali jogos não oficiais, entre amigos. E até que houve um jogo que marcou a necessidade de se criar o clube. Estes 5 magníficos decidiram, vamos fundar um clube. E curioso que pensaram e assim o fizeram. Nesse jogo, o último jogo, foi contra um clube de Estarreja, chamado os Faíscas, que
Nunca tinha ouvido falar e sou de cá. Os faíscas. Estamos sempre a aprender e ainda bem. E então o que é que acontece com os faíscas? Eu tinha um tio que faleceu, tio Luís da cooperativa, que um dia disse-me, foi o jogo que eu fui ver e nunca vi tanta pancadaria. Porque é entre jogadores ou entre equipas? Não entre assistência e jogadores. Todos ao amor e fé em Deus. Exatamente. E então era levantar eucaliptos e pequeninos e pinheiros e zancar com ele. E então há que oficializar o clube e assim foi feito. Também para regularizar situações deste tipo. Com 14 avancanenses amigos e com a Nestlé a chegar, estamos a falar do ano 1937, há um grupo de amigos que jogava futebol, não oficializado, convidaram o diretor da Nestlé e sentadinhos no cruzeiro da banca, que é esse o marco, no dia 1 de julho de 1937, decidiram fundar o clube. O senhor da farmácia era advogado, elaborou os estatutos. O meu avô era um desenhador com qualidade, desenhou diversas coisas, diversas artes, mas fez o emblema da Atlética. Que ainda hoje existe, que é o mesmo. É o mesmo, precisamente o mesmo. Ele tinha uma justificação que também me deu, lembro-me, porque o azul e o branco e as riscas. Este é que é o original. Tem uma explicação. Tem uma explicação. Ele não quis ferir os 3 grandes clubes da época, que hoje também o são. Ainda o são. Ou seja, o azul é do Porto, o branco é do Benfica e as riscas são do Sporting. Mas as riscas são horizontais. Só pela horizontalidade. Exatamente. Isso era o que ele dizia. Não sei se foi uma adaptação a posteriori, mas como ele era portista, ele poderia pôr as verticais e levantou-se essas... usar algumas sensibilidades. Depois houve muitos militares, a Nestlé ajudou, tem influência, a Nestlé ajuda alguma coisa atlética, se não muito, mas porque também é culpada, tem o compromisso como fundador, é o sócio número 1 e o sócio fundador foi efetivamente o primeiro diretor da FARC. E assim nasceu a Atlética, dali até hoje sempre com altos e baixos, sempre com dificuldades financeiras, como é próprio, todo é clube, exatamente. Houve duas interrupções, como falámos, nomeadamente porque os atletas eram mobilizados. A primeira mobilização foi para Moçambique, levou mais de metade da equipe. Depois houve outra paragem, mas nestas paragens sempre o Antoninho Freire, que era A segunda paragem, deixe-me interromper, a segunda paragem ficou a ver-se a quê? Dificuldades financeiras e dificuldades de atletas, porque foram para os Açores. Da primeira vez foram para Moçambique e da segunda vez foram para os Açores. Por isso estamos a falar de jovens na altura dos 20 anos de serviço militar, e não havia formações, não havia classes. Um bocadinho exatamente. Até que em 65, não haja dúvida, que explodiu e não haja dúvida nenhuma que é uma instituição que nos honra a nós. Há situações que de facto nos honra, há outras que nos denegriram, menos felizes. Mas o futebol é assim, quer dizer, passa com todos. O futebol é assim. Aliás, veja-se o que acontece hoje. Precisamente. Uns choram, outros riem. Precisamente. É a vida. E uns merecem, outros não merecem, claro. E quem merece às vezes também é contrariado. O futebol é uma bolinha que entra na baliza, se não entrar, é isso que dá. Mas há histórias que o Matias deveria ser aqui avivado na memória, permita-me. Eu gostava que ele, melhor do que eu... O engenheiro Aníbal Teixeira, desafio, faz favor. Exatamente. Há uma história muito bonita. Vai essa história, amigo Matias. Bonita que foi. Nós fomos jogar ao Mielhada, as relações nunca foram assim famosas. Não foram almoçar gente? Não havia. É que também havia histórias. O era pobre. Almoçámos em casa e depois é que íamos. Tivemos lá o árbitro prejudicou-nos bastante. Nós quando perdemos, que não foi o caso,
queixamos sempre das arbitragens, são eles é que são sempre os culpados, nunca são os clubes, nunca os jogadores, eles é que são sempre os culpados, de maneira que... Mas estávamos a politicar e depois um bandeirinha que era o Vírgula, que era um baixinho, esse era o Vírgula, esse era mesmo, o gajo era mesmo roceiro, era roceiro, e eu foi uma jogada comigo e o gajo deu-me um pontapé bem dado numa coxa, e eu fui-me queixar, ele nem a bandeira levantou, eu fui à beira dele. E eu fui à beira de falar com ele sobre isso, e ele encostou-me o peito, deu-me assim com o peito, eu até dei 2 passos atrás. Eu pensei duas vezes que ia ser, vou-te dar já, mas... Bom, ficou. Só piorava, se calhar. Piorava. Houve confusão, houve porrada, muita confusão, acabou o jogo, vieram cá para fora todos à porrada, lá para umas terras de milho, nem tinha milho na altura, não sei o que, mas tinha lama, na altura até havia lama. A GNR a defendê-los a eles. Claro, foram presos várias pessoas da banca. Várias pessoas da banca foram presas. Outras conseguiram fugir. Outras conseguiram fugir para o comboio. Foram presos. Nós, felizmente, os jogadores, ninguém nos tocou, não houve problema com os jogadores, não houve problema. Acontece que eles depois, na segunda volta, vieram à banca. E a recepção, calculo, não deve ter sido muito amigável. E vieram do autocarro, vieram os jogadores no autocarro com alguns assistentes. Vinha o autocarro cheio, mas vinha com os jogadores e assistentes. A entrada para o campo era estreitinha. Já era de Fontela. Fontela é estreitinha. Mas é que os jogadores entraram pela viela, direito ao campo, estavam à espera de uma recepção jeitosa lá atrás do muro. Uma amigável recepção. Uma recepção com água-choca. Água-choca que tinha lagartos e tudo, não é? De maneira que começou a chover água-choca e tal. E os assistentes já, um ao outro é que veio, o resto já não vieram ver o jogo nem nada. E chegaram ao campo, o Barbas era o Bacariça, que era jogador, era alto, com barbas, trazia um lagarto da água-choca na Bárbara. Depois começou o jogo e tal. Houve um penalti, aí lamento ter tido essa atitude, mas a gente na hora, cabeça quente, não pensa. A pressão já era muito também. Peço aos atuais e aos jovens que não entrem por esse caminho, que é muito aborrecido. Eu hoje penso, acho que tenho certeza que fiz muito mal ter feito isso. Houve um penalti contra eles, contra o Mealhada, e o Arturinho é que marcou, a ordem amadora que marcou o penalti, e o guarda seu filho, vai tu, agora vai seu, e pronto, passou, foi gol, acabou o jogo. No fim do jogo, a malta, sabes quem estava atrás da baliza, quando te chamaste a mãe do guarda-redes? Ela começou a chorar isso, foi como desse uma facada. Foi que me desse uma facada, que a senhora não tinha culpa nenhuma. Claro. Não tinha culpa nenhuma das coisas. Pronto, é um excesso às vezes, faz uma pressão grande também. Uma pressão grande que nós... Que é preciso controlar. É preciso controlar e nós não controlamos porque nós fomos muito prejudicados, muito feridos, fomos muito maltratados lá. Portanto, ainda hoje... Tem essa memória. Ainda hoje, lá, quando lá vamos, a água choca. Ainda não se esqueceram. São coisas que marcam. Mas permita-me só que este episódio, triste para o Mealhada e triste para nós, teve uma influência política muito interessante. Também? Previa-se o pagamento da dívida, quer dizer, nós fomos à Mealhada, e só muito rapidamente, por menor. Sim. O Álvaro Abraião, que era uma pessoa muito conhecida em Abanca e dura, pá. Eu conheci ainda. O Álvaro Abraião conseguiu tirar uma arma a um GNR e deu-lhe cabo dos costados, partindo-lhe inclusive o maxilar. Às vezes cedia-se um bocadinho. Isto meteu ao tribunal, foi para o tribunal, ele tinha a condecoração da Cruz de Guerra pelos feitos em Angola. E o que é que acontece? Foi o que lhe valeu. Eu fui com o Dr. Nogueira
de carro ver o julgamento dele na Anadia. Isso antes, muito antes do 25 de Abril. Foi muito antes. Muito antes. Ora, 1970. Não foi muito antes. Não foi muito antes. Foi um pouco antes. Mas foi antes. Não era 70, Era 60. Era 60, 68. 68, 69, era isso que eu estava, 68, 69. O que acontece é que, a certa altura, o guarda aparece ligado com uma ligadura, pá, e o juiz pergunta-lhe: ó senhor guarda, está um senhor com uma arma na mão, pá, não se sabe defender, pá, tiram-lhe a arma e tudo, inclusive, e ele disse ao Sr. Juiz, com os dentes cerrados, ele parecia o Dom Afonso Henriques. Era uma cabeçada num lado, pontapé no outro, nas partes e tal. Pronto. Isto foi uma parte, mas a outra parte é que, como o Avanca prometia vingar-se e o Mialhada vingar-se, entra a política e o Dr. Val Guimarães, governador civil da altura, resolveu fazer um jogo das equipas séniores num lugar nobre, exatamente, no estádio em Aveiro, o estádio Mário Eduardo. E fez o Avanca Mialhada, estando em disputa a Taça da Amizade. E foi feito esse jogo, e no fim do jogo eu suponho que houve um empate, suponho, não tenho a certeza, e o certo é que na altura que o governador civil desce para entregar a taça, porque queriam fazer prolongamento. Ele diz: não há prolongamento. A ordem foi não haver prolongamento. Porquê? E muito bem, calhou mesmo a jeito, porque ele traz duas taças iguais. Entrega uma ao Mialhada e entrega outra ao Avanca. Um gesto bonito. Um gesto muito bonito e apaziguador, de tal maneira, Matias, que o Mialhada, quando vinha à Avanca, era recebido na junta de freguesia, no primeiro andar, a comer batatas fritas compradas e uns franguinhos cortadinhos. E depois íamos depois do jogo. Depois do jogo. Sim, sim. Houve ali uns 5 anos que isto foi engraçado. Nós recebíamos com frango, que era uma coisinha barata, e batatinhas, e quando lá íamos também éramos recebidos com umas sandezinhas de Aníbal, quem diga-se que és um amigo, bate-lhe, não é? Exatamente. E criou-se, não haja dúvida, criou-se aqui uma amizade com a Mialhada, que depois com o tempo se dissolveu. Exatamente. Mas isto também vem a propósito que o Sr. Augusto Ferreira, um dia em conversa, disse-me que, sabes, o futebol tem destas coisas, pá. Um processo de Avanca, elevação a Vila, estava empancado. Por causa de... Não, estava empancado, pronto. Algumas dificuldades. E tu queres saber que o caso do Mialhada, Avanca Mialhada, ainda pesa envolveu o governador civil, que colaborou no despoletar e o avançar do processo rapidamente. Isto bate certo. O Sr. Augusto Ferreira contou-me isto antes de falecer, talvez uns 2 ou 3 anos. Numa altura que fizemos as pazes, estávamos zangados e fizemos as pazes, e ele contou-me exatamente isso. E isto bate mais ou menos certo se a gente olhar às datas, não haja dúvida. 68, 69 o conflito, andámos aqui 2, 3 anos com amizade, e depois vem a elevação a Vila. Bate certo, por isso. Foi feito em 73. Foi 73. Foi 73, 14 de março de 73. Mesmo no anterior regime já havia aqui a intromissão também do poder político de alguma maneira. Mas neste aspecto positiva. Sim, há que salvaguardar. Aliás, há um filme dos arquivos da RTP que fala justamente, não sei se têm acesso a ele, até é público, está no site da RTP Memória, que é um filme justamente da elevação de Avanca a Vila. Eu já o pus a certa altura no meu Facebook até, em que aparece o Sr. Augusto Ferreira, o Sr. João Correia também. Armando Correia foi um dos grandes. Sim, foi no ano dele, ele era presidente da junta. Foi uma festa para a Avanca. Exatamente. Matias, eu estou a tratar com Matias. E faz muito bem entre nossa amizade inoxidável, portanto não ganha ferrugem. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar, mas pronto, fica também uma amizade inoxidável, por acaso está bem apanhado. O meu amigo jogava a que lugar? Eu jogava onde me punham a jogar, mas
Normalmente Era polivalente. Era. Mas guarda-redes nunca foi. Pois. Não, agora nos terreiros joguei a jogar e lateral direito. Nos Tarrejas jogou com figuras aqui de Tarreja também. Joguei com o Mica, com o Rola, com o Mica, com o Mica, o Nelson, o Rita, muitos amigos. Já desaparecidos, infelizmente. Já desaparecidos. Bom, eu sei que o engenheiro Aníbal Teixeira tem alguma... Tem calma. Não. Ainda temos mais meia hora. Muito bem. Tem aí muitas notas que nos trouxe, naturalmente, para o ajudar, mas diga. Quanto eu passei uma vida inteira na Atlética e ainda sou diretor, atualmente ainda sou diretor. E porque é o clube do meu coração, é o clube da minha terra, claro. é o clube em que vim sempre bater à porta. Um dia o seu reitor subiu à escada, à escada, foi lá acima. O reitor pediu para eu ser presidente do clube. Portanto, também batem à porta, não é? Então, o E recentemente o seu reitor, que também foi sempre um amigo do clube, Padre Zé, nós chamamos Padre Zé, o seu reitor Padre Zé. Pode dizer que ainda é vivo. Sim. Portanto, ele foi jogador, foi treinador, foi vice-presidente vários anos, foi presidente em 92, foi presidente agora em... Não, saiu de Abanca, julgo, não é natural de Abanca. Padre Zé. Não é, não. Padre Zé de Severo, uma freguesia de Severo. Mas entregou-se de alma e coração à Vila de Abanca. É mais que abancanense. E o amigo... E agora os últimos, uma coisa curiosa, que o último vez que estive lá como presidente, não há muito tempo. Não há muito tempo, era de 22, 23, 23, 24. Houve dualistas, tínhamos sempre difícil, todos estes anos todos, mais de 50 anos, sempre um problema para arranjar uma direção. Desta vez foi duas por culpa do Sr. Aníbal Teixeira. Não, estou a brincar. Não a brincar. Não, nós achamos, eu e o Sr. Teixeira, portanto, vários abancanenses de Segema. Sim, abancanenses de Segema, não posso esquecer de alguns, o Luís Patinha, o Luís Patinha, e eu. O atual presidente, o Luís Santos. Formamos um grupo porque o presidente quis se candidatar. E o clube estava aí cada vez a enterrar-se mais. Nós já percebemos isso. Falar, só para nos situarmos, para não esquecermos, em 2022, 2023. Foi 2022, 23, 24. Foi 2 anos. Mas eu só estive meio de mesa. Os médicos aconselharam-me a abandonar. Claro. E entretanto houve eleições. Não houve eleições, ficou o vice-presidente ficou presidente, ficou a presidir o resto da época. E agora candidatou-se agora. E aproveitando, na altura ficou muito dividido a Atlética, foi muito dividida, as pessoas divididas, porque o outra lista não gostaram. E houve ali ficou dividido. E dou mérito também agora ao presidente, ao presidente atual, ao Luís Santos, porque aos poucos tem unido as pessoas, chamou alguns já da outra lista para a lista dele, e está em acordo, em colaboração mútua, o que é muito bom, as coisas vão caminhando no bom sentido. Está muito bem, e eu sinto orgulho nisso. Portanto, tenho ajudado dentro da minha possibilidade, tenho ajudado sempre, o Aníbal sabe, com respeito a ajudar. Está aqui ao meu lado esquerdo um homem que a Atlética... Que é o chamado, era como o Manuel que ajuda, que era treinador, é o homem que ajuda, não é? A banca tem que estar muito agradecida, a Atlética da banca, tem que estar muito agradecida a este homem, porque é ele... Pelo trabalho desenvolvido, pela dedicação manifestada. Não, somos todos. Já nos faltou alguns. Faltou-nos o Zé Matos, que era a pessoa que é patrocinador, e até com respeito aos funcionários,
quando ele lá chegava estava em sentido e havia sempre tudo limpinho, tudo em ordem. Agora com mais O Matias Guimarães tinha de ter filhos também a jogar na eu Atlético. tive meus 3 filhos que jogaram na Atlética e os 3 netos também jogaram na Atlética. Portanto, meus 3 filhos e meus netos. 3 gerações que também deram contributo. O mais velho teve vários anos, foi capitão da equipa muitos anos, abandonou depois quando nasceu o filho, ele achava, portanto, também Era a altura o dele. trabalho e também coisa, abandonou. O mais novo, que sempre jogou nos Géneros também, estabeleceu-se e, portanto, não podia estar a pagar aos empregados para estar a trabalhar e ele ia para o futebol. Também abandonou ainda novo, 21 anos, 22 anos, pai, 22. Os outros jogaram nas camadas jovens, pronto, mas o desporto, eu estou muito Agradecido, muito grato ao futebol, à Atlética e ao futebol. Os meus filhos, numa altura, uma época muito complicada, ainda continua a ser, mas na altura era uma época muito complicada, eles só pensavam no futebol. Eles iam para a cama à sexta-feira, eu nem precisava dizer nada, à sexta-feira e sábado... Criaram um hábito e disciplina nesse sentido, não é? Eles já não precisavam dizer nada, e os outros colegas deles iam para a night, como eles costumam dizer, eu para a night eles não iam, eu não dizia nada. Porque também serve para educar pessoas. O futebol, aliás, aqui, como noutros sítios qualquer, é Mas o desporto tinha a responsabilidade de ser desportista, ter que estar às tantas horas aqui e lá e além, evitar... Tem regras próprias. Tem regras próprias. E limita muito os maus caminhos que eventualmente se podem tomar. Tem sempre toda a gente a praticar, seja que desporto for, praticar desporto. O desporto faz bem e até para eles próprios, para Criarem laços de amizade entre uns e outros. Criar amizades. É como os estudantes andam com aquela época todos juntos e depois ficam amigos para a vida. E no futebol também. No futebol também. É verdade. Engenheiro Aníbal Teixeira, tentado aqui a ouvir atentamente O Matias, não haja dúvida que toca-me a mim também. Sempre o mais velho também de cala fundo algumas das coisas que ele aqui deixa. Muitas vezes diz a minha mulher assim, ela não gosta da Atlética porque, no fundo, eu dedico muito tempo e às vezes prejudicando a própria família, não é? Exatamente. E ela diz porquê? E eu costumo lhe dizer, se não era Atlética, provavelmente eu hoje seria uma pessoa muito gorda, muito mais gorda do que o que sou, não desenvolvido fisicamente e provavelmente poderia ter corrido o risco de enveredar por caminhos não desejáveis. Eu tenho um filho, por exemplo, que é professor de Educação Física e não gosta de futebol. Por isso não está ligado à Atlética. Nada está ligado à Atlética, o que me leva a lá estar, a não ser aquilo que a Atlética me deu a mim. E tudo que eu faço à Atlética é uma retribuição. Isso desinteressadamente, e é isso que eu faço com muito gosto e prazer e até com paixão. Eu li aqui um bocadinho a história que eu tenho e vou relembrar assim, algumas coisas muito importantes e rapidamente. Em 1950, a Atlética quis fazer, ainda estava naquela fase de parar, não parar, mas quis fazer uma homenagem ao Dr. Egas Meis. Tinha ganho o Prémio Nobel ainda em vida. Talvez o último foi de 55 até 65. Foram uns 10 anos. Foi a interrupção mais longa. E nessa altura quiseram fazer uma homenagem ao Dr. Egas Meis, como Prémio Nobel, e o melhor que havia era, perante um campo de Fontela, que na altura era dos melhores campos no Distrital, fazer um Porto Benfica. E assim fez, contactou, e o Porto e o Benfica disseram, ok, eu tenho essas cartas comigo. Exatamente, mas era habitual, ainda não era obrigatório os relevados. Eu tenho essas cartas comigo, em que o Benfica, sim senhor, o Porto, sim senhor. E fez o jogo. Para se fazer esse jogo, angariação de fundos e homenagear o Dr. Egas Meis. O Dr. Egas Meis concordou. Simplesmente, o Dr. Egas Meis era um político. E já nessa altura, a política estragou tudo. Ou seja, marcou-se o encontro para o dia, não sei quantos, de setembro de 1950, e a direção foi
chamado a atenção que não queriam que fosse o prémio Dr. Egas Muniz. Por entidades Superiores. superiores. E o certo é que a resposta é não. A gente não abdica de homenagear o nosso conterrâneo, Dr. Egas Muniz. Muito silêncio, conclusão. Há que pressionar a Federação Portuguesa de Futebol e, na vez do campeonato começar no dia 27, começou no dia 20. Dia 20, que era a data em que estava marcado o encontro. E ficou sem efeito até hoje. Não sei. Nunca mais se conseguiu. Política. Exatamente. E depois a rivalidade entre os clubes, que já se tentou mais que uma vez e é muito difícil. Daí haver, há 30 anos, o torneio Dr. Egas Muniz que nós fazemos. Para as camadas mais jovens. Exatamente. E sempre mostrando, através de um panfleto que a gente dá aos meninos, todos os meninos. Este ano estiveram lá 900 meninos. Foram 900 panfletos entregues. Mas dizendo-lhes o porquê. Explicando, não é? Exatamente. Quisemos homenagear o Prémio Nobel. Este homem fez isto, fez aquilo. E mostrar também, E em boa altura fizeram, porque de facto também é um Claro. ensinamento que fica, não é? Isso. E acima de tudo mostrar que houve alguém que quis fazer e que o sistema não permitiu, e hoje afinal o sistema, Permite. seja ele qual for, o sistema permite a liberdade que nós temos. Toca duas vertentes, não é? Toca a vertente Claro. esportiva e toca a É um vertente bocadinho o política. espírito do torneio Dr. Egas Muniz, é um bocadinho esse. E os tempos que correm hoje mostram-me a mim uma felicidade muito grande. Porque vejo um clube com séniores que nós não falamos, aparecem-nos um grupo de investidores a querer fazer uma SAD, os sócios concordaram e estamos naquela fase de aguardar que essa SAD se realize. Contingências e dificuldades da SAD O que têm, traz vantagens para a coletividade. de certa maneira, tem é que haver alguma responsabilidade e seriedade. E o que acontece é que estes senhores, como não conseguem, dificuldades várias impedem a criação da SAD, mas tudo, da nossa parte, está tudo criado para isso. No entanto, eles disponibilizaram-se a fazer um contrato até a realização da Quem SAD. superintende uma decisão deste tipo É a Assembleia Geral. A Assembleia Geral. A Assembleia Depois Geral. há um organismo estatal, não sei se o Ministério do Sim, Desporto, sim, do sim. Ambiente, do Ambiente não, mas... É a criação de um novo clube, não é assim difícil. É difícil depois os compromissos e manter o plantel, que é isso que hoje acontece. Os investidores assumem as despesas com os séniores, embora haja aqui um percalço que é... Não só da banca, há investidores também de fora, alguns? São de fora. Ah, São de fora. E então, investidores que assumem as despesas com os séniores, na totalidade, pagam um aluguer, mas utilizam o nome da Atlética porque como não estão legalizados, não têm número contribuinte, e aí há sempre um imbrógliozinho e é preciso muita atenção, e toda a atenção é pouca. Não estamos aqui a desconfiar nem a tornar público, as coisas estão a correr de certa maneira lentamente. mas estão a ocorrer. Sim, estão a correr. Porque sem eles também temos que o dizer. O futebol sénior já tinha É terminado. difícil continuar. Muito difícil, porque as despesas são grandes E os apoios cada vez e são o futebol antigamente não havia o Mortosa, não havia o Loureiro, não havia o Valga, havia o Abanca aqui e o Orense. Estes três tinham uma capacidade de fazer uma gestão. Exatamente. Enfim, hoje não, hoje há muita desafogada das coisas. Hoje não. Mesmo as atividades dos jovens é mais televisão, mais o computador, pronto. Por isso há aqui uma dificuldade. No entanto, aquilo que eu queria dizer, e é que me torna feliz, é ver, por exemplo, nas redes sociais, a formação do Abanca. Eu digo-lhe uma coisa, não é por qualquer motivo que acabamos de receber a bandeira da ética portuguesa. Isto acaba por ser, chamemos-lhe um prémio melhor que todos os outros prémios. Envaidece a instituição. Exatamente. E porquê? Só uma simples iniciativa que houve. No tributo dava um trabalho enorme que tem sido feito. Sim. E isso está na base da Federação Portuguesa de Futebol nos certificar como formadores.
E eles, ao verem algumas iniciativas, não haja dúvida que algumas são pioneiras. Estou-lhe a citar, por exemplo, no próximo fim de semana. Não cabe na cabeça, pá, de ninguém pensar, pá, naquilo que o clube na área da formação vai fazer. Em Avanca. Todos os anos os meninos e meninas ajudam no Banco Alimentar contra a Fome, e este ano não. Porquê? Porque o clube resolveu fazer no Parque Desportivo, no Dia da Criança, um acampamento dos atletas, e se os pais quiserem, e os irmãos, fazem um acampamento, comem lá, têm insufláveis e passam um dia... No dia 1 de junho. Dia 1 de junho. Por isso, do dia 30 para o dia 1 é acampamento com campos. Pioneira e muito sugestiva. Não é assim que se forma o espírito de equipa. Claro. É assim que se formam os amizades. Não é só jogar, bater a bola. Também outras paralelas atividades podem levar a isso. Isto digam o que disserem, para estar um menino com 6 aninhos, para ele, com a mãezinha ou com o pai acampados. É uma coisa... deve ser uma coisa... Eu dou os parabéns a esta também tenho pena de ter essa idade, e se calhar Claro. Naquele tempo o meu pai não deixava, nem a minha mãe. Coisas muito bonitas. E outra coisa também muito bonita que eles criaram, e que esteve mais, eu sei que esteve na base, qualquer clube na formação que visita a banca, se não houver durante o jogo um cartão amarelo, um chamamento de atenção, no fim o clube entrega um diploma grande de fair play. Chamado cartão branco, não será o clube é que o dá, não é o árbitro. Claro. Se não houver nenhum processo disciplinar, é o próprio clube que entrega ao clube visitante um diploma bonito, claro, de fair play. Só aproxima. Exatamente. Isso cria, um ambiente dos meninos aprenderem a perder. E o importante é, de facto, estas mentes mais novas ficarem imbuídas desse espírito. Não é? Isto é único. Mas também só ficam imbuídas se alguém fizer algo com isso. Claro. O Avanca está a fazer. Claro. Por isso, só temos coisas muito bonitas. Também não é por qualquer motivo que temos a medalha de mérito desportivo da Câmara, temos a medalha também de mérito da Junta, da Associação de Futebol de Aveiro, sócios honorários do Futebol de Aveiro. Por isso, o clube é rico, tem, além de um património, como eu disse, tem atitudes que são lindas e de realçar. E é pena, eu estou quase no limite, mas é pena, de facto, sermos roubados recentemente. Esta tempestade do Martinho. E é que esta não pode sofrer muita contestação, porque é da natureza. Nada, não é? Exatamente. De facto, nada. Ficamos completamente desarmados. Acredito que nesse dia, quando de manhã me telefonaram, é uma mágoa imensa. Eu não consegui entrar. Quando vi o que está aqui nesta fotografia, isto magoa qualquer um. Claro. Ao fim de 30 anos, isto aguentou sempre. Isto foi em outubro. Dia 20, de 19 para 20 de março de 2025. Este ano. O tempo corre. Muito rápido. Já lá vão 2 meses. Na altura fizemos... Bem, não dissemos, foi a tempestade. A tempestade de Martinho, do dia 19 para o dia 20. De um santo. Exatamente, e de alguns padroeiros. Exatamente. Salveu, por exemplo. Exatamente, foi isso que eu me lembrei. Claro que não fomos só nós. Sim, mas cada um sabe de si e sofre à sua maneira. Mas normalmente as grandes tragédias que houve nesta noite foram clubes de futebol. Sim, e clubes de futebol que ainda hoje não conseguiram pôr as condições de segurança. Passam por muitas dificuldades. O Rio Ave Exatamente. deixou de poder jogar no seu campo. O Lourosa teve um prejuízo enorme, porque a parede que segurava a cobertura tombou sobre 3 carros que estavam estacionados e parteu 30 e tal campas de um cemitério ao lado. Prejuízos muito maiores do que o nosso. O nosso prejuízo é de 94 mil euros. Que tem que ser reposto. Tem que ser reposto. Não o prejuízo, mas a bancada e os danos causados. Os danos causados têm para o clube ter as condições que tinha. Ainda não está então arranjado. Nada. O que foi arranjado foi uma ajuda de uma firma de Avanca, o Zé Neves, que prontificou-se naquela semana com o seu pessoal
fazer limpeza, tirar as telhas todas tortas e soldar, não tinha que ter. E fez-se limpeza, fez-se soldaduras, pôs-se grampos, e de maneira a ser fiscalizada e vistoriada se reunia as condições. Para a salvaguarda da segurança. Exatamente. E foi aprovado. Nós temos as condições para praticar, não temos as condições para os sócios e assistentes verem o jogo. Se estiver a chover, estão a apanhar chuva. E nós temos algumas instalações interiores que estão a ser danificadas quando chove, porque a água canaliza pelos assentos e entra para o interior. E daí que, entretanto, estejam, digo eu, a fazer preparativos para... Tivemos diligências com todas as empresas do Concelho de Estarreja. Lamento que, de facto, esta sensibilidade ou foi uma carta mal escrita, ou meios mal escritos, porque a receptividade não foi... A receptividade, não corresponde à nossa expectativa. Temos que o dizer. Confrontaram várias empresas e vários... Não nos esquecemos de nenhuma empresa do Concelho de Estarreja. Nenhuma. E, efetivamente, houve empresas que se dispuseram responderam. Outras nem por isso. Uma delas que lá está, são ações que caem e marcam. Não damos dinheiro, mas damos o nosso produto, façam dele o que quiserem. Lindo. Toca fundo. Não é? Lindo. Outros já nos telefonaram e temos a promessa. As mães e os pais dos alunos, dos atletas, também contribuíram fazendo campanhas diversas. E dos 94 mil podemos dizer que neste momento temos nessas campanhas das pessoas, da generosidade deste povo, cerca de 15 mil euros já ultrapassa. Temos empresas que dão um valor interessante. Falámos com a Junta de Freguesia, que também já confirmou se dispôs também a colaborar. Já falámos com a Câmara Municipal de Estarreja, também se disponibilizaram a ajudar-nos. E a Federação Portuguesa de Futebol, através da Associação de Futebol de Aveiro, que nós contactámos, quer a Federação, quer a Associação, e a Federação... Não se puseram de fora. Não se puseram e fizeram mais. O Dr. Pedro Proença telefonou no dia 21, falou com o Presidente do Clube. O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Sim, falou com o Presidente do Clube, mandou impressos próprios, foram preenchidos e no dia 30 acaba o prazo de análise de todos os concursos. A Federação tem um fundo que nós acreditamos que com aquilo que temos e com aquilo que prevemos ter, devido à palavra de empresas, nós vamos atingir o valor. Neste momento, inclusivamente, já dissemos à empresa que ganhou o concurso que temos dinheiro para se comprar o material. Já é um passo importante. É um passo importante. Comprar o material e pô-lo nas instalações, porque o material não é a fatia mais cara. O mais caro é mão de obra, é também, mas o mais importante e mais caro é o aluguer de gruas, porque isto não é um trabalho que não tem suporte por baixo, tem altura e tem que ser todo feito com pelo menos 2 máquinas permanentemente. Não são nada baratas. Exatamente. Isso é a hora. Estamos na expectativa de alguma ajuda também nesta área. Também temos aqui no Também temos, exatamente. E em Avanca também acredito que as pessoas... Alguns empresários nessa área. Claro. Por isso, e entretanto, eu gostaria de utilizar a comunicação para... Fazer o seu apelo também, não é? Exatamente. Quem estiver disponível... Como é que eu posso fazer? Pode fazer... Olha, nós criámos um impressozinho que foi mandado pelo correio, os CTTs, para todas as portas da Avanca. E é este impresso que diz aqui, conta um bocadinho a história do que se passou na madrugada, para restituir o que é que acontece. E se quiserem colaborar, podem através do MB Way, quem tiver um papelinho e uma caneta, pode apontar o 912 251 388
ou então uma transferência bancária 0033 00 00 50 00 12 80 93 205. Bom, é extenso, como é evidente, são 23 números, portanto, quem quiser fazer pode sempre retroceder no filme, que entretanto vai ser publicado no nosso Facebook, de modo a que, enfim, possam ver ou visualizar e ouvir estes dois indicativos, que são os números de contas possíveis, onde os adeptos, os sócios, os amigos podem, de facto, depositar alguma da sua esperança e da sua generosidade para ajudar à festa. Claro. Eu vou chamar de festa. Eu sei que é um momento difícil, mas eu quero dizer festa no sentido em que a construção ou a reconstrução desta bancada é uma festa. É verdade. É absolutamente necessário. Nas cartas, eu trouxe aqui um exemplo de uma carta, das cartas que nós fizemos, nós informamos que, estando a obra feita, num determinado lugar de honra no Parque Desportivo, nascerá um memorial Que relembrará de todos os colaboradores que contribuíram para a reconstituição das instalações. Muito bem, eu relembro então que terão de fazer o favor de puxar um bocadinho o filme atrás, depois, se eventualmente não decoraram este número, que não é fácil, é um número extenso, os bancos são levados do diabo com estas coisas, são números extensos, é evidente que podem não fazer através do filme. Que também vamos ceder, como temos feito com as outras pessoas com quem falamos e com quem falamos habitualmente, através do site do Jornal do Conselho de Serreja, também do jornal que seguramente também dará o seu contributo em termos jornalísticos para esta campanha, naturalmente, podemos divulgar e fazer, portanto, o lote maior de pessoas que se podem sensibilizar para isto. O jornal, o Conselho de Serreja, já deu a notícia na altura da explosão. Mas eu estou certo que o João, que é o administrador do Jornal do Conselho de Serreja, acrescentará mais alguma relembrar. Bom, nós estamos no fim do nosso tempo. Eu não sei se o nosso amigo Matias Guimarães tem estado muito caladinho. Vamos fechar o programa, a conversa. Eu não lhe chamo programa, estou na rádio, isto é um bocadinho de formação minha. Estou aqui há muitos anos também, mas também estou no Jornal do Conselho de Serreja neste momento. Mas quero fechar com chave de ouro, meu amigo Matias. Chave de ouro é sempre desejar muitas e boas esperanças para a Atlética, muita vida, muita saúde. Eu a abrir, falei no Clube de Serreja, dei-lhe os parabéns, e a fechar, quero dar os parabéns à Atlética também, porque se manteve na elite do futebol da Atlética de Aveiro, que é um orgulho para nós, foi uma alegria para todos os amancanenses, que estávamos com medo, com o guarda ao pescoço, medo de descer de divisão. Felizmente isto não aconteceu. Portanto, os parabéns a todos, principalmente àqueles que trabalharam arduamente por toda a época para bem do nosso clube, e aqueles que nos ajudaram também, que nos têm ajudado. Portanto, a banca está de parabéns. Muito obrigado a todos, obrigado aos avancanenses. E quando se encontrarem a banca Esterreja, que seja uma coisa absolutamente sadio e que ganhe melhor. Ganhe melhor. E que melhor que seja a banca. Ok. Concedo essa bondade. Eu termino agradecendo ao jornal do Conselho de Esterreja e à Rádio Voz da Ria esta parceria e uma maneira de chegar a todos os tarrajenses, mais gente, todas estas notícias que são sempre boas, sempre atuais. Para as coletividades e para o Conselho. Exatamente. Porque quem faz crescer coletividades também faz crescer o Conselho. É verdade. Não se pode e é importante. É importante. Nos tempos que correm, sobretudo. É muito importante. Porque as redes sociais, como dizia há instantes o engenheiro Aníbal Teixeira, deixaram que se perdesse um bocadinho aquele fio condutor que, de alguma maneira, unia os mais jovens que ainda se aventuravam na liderança destas organizações, destas coletividades, destes organismos, coisa que hoje rareia, simplesmente. E se não são, permita uma expressão, os mais velhos, e não estou aqui a falar em questão de idade, estou a falar naqueles que mais contribuíram, naturalmente são aqueles com mais idade, mas se não são, de facto, esses,
aqui deixo o apelo aos mais novos, olhem para estas instituições, se para mais não servir, pelo menos seja um exemplo que os leva a fazer qualquer coisa mais do que aquilo que ir ao computador, estar na rede social, estar no chat, porque senão um dia deste é tudo artificial. Tudo artificial no sentido em que não há gente para trabalhar, ou para fazer, ou para colaborar. Há máquinas. E essas sem sentimentos e sem intelecto terão, mas sem alma, seguramente não farão muito. Aqui um desafio conseguiu às duas coletividades? Não às duas coletividades, então, às duas instituições, à rádio e ao jornal, um desafio, uma mesa redonda com as coletividades, como resolver o problema futuro das direções desportivas, das direções culturais, das bandas de música, dos ranchos, disto e daquilo, porque isto é transversal. É transversal. E a diversas atividades, não duvido, desportivas, lúdicas, nada, musicais. Perguntar inclusivamente aos jovens o porquê. E o que é que querem fazer. Exatamente. E se fossem convidados, qual seria o papel deles? E o que é que eles estão nesta coletividade que somos todos nós inseridos? O que é que podem fazer para dar uma continuidade? Tem toda a razão, e não menosprezando a política, acho que é o único caminho que eles encontram hoje e por alguma razão será. É verdade, é verdade. Se calhar às vezes não pelas melhores razões, esquecendo um bocadinho a essência do que é a sua terra. Estou a falar de cerveja, certamente. Não, eu estou a falar de transversal. Claro. Da Vanca, Aveiros. Porque parece ser a política que agora domina tudo e, de facto, os grandes empregos, as grandes dedicações, vou dizer assim, vão para a política quando há milhares de instituições aí agoniadas. Claro. E que estão a desempenhar papéis importantíssimos. Sem dúvida. Importantíssimos. Ficou, Fel. Engenheiro Aníbal Teixeira, amigo Matias, muito obrigado. Muitos longos anos ainda de vida, com a sua prática. Todos nós. Com a sua banca também. Engenheiro Aníbal Teixeira, também o nosso agradecimento em nome do novo Conselho de Sarreja, da Voz na Ria, e que esse espírito de colaboração, de entreajuda, que já tinha percebido antes, mas que já percebi ainda mais vincado hoje, perduro também. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Por aqui ficamos. Até uma próxima. Obrigado.